Olá, sejam bem-vindos novamente aos nossos estudos bíblicos sobre o Evangelho de São João. E se você não assistiu a primeira parte deste vídeo, você pode então assistir, para que você possa entrar, participar dessa introdução, quando falamos um pouquinho sobre a composição do Evangelho de São João, data, localidade, destinatários. E trabalhamos os 3 primeiros versículos do prólogo do capítulo 1 de São João. E hoje, já aí com a sua Bíblia na mão, vamos pegar então o 4 versículo do primeiro capítulo, que diz o seguinte: o que foi feito nele era vida, e a vida era a luz dos homens. E aqui entra então no primeiro tema importante do que vai assim passar todo o Evangelho de João. Luz, vida. Esta relação que existe entre a luz e a vida. Interessante que os rabinos diziam que a lei era a vida do homem. João vai inverter. João vai dizer que a vida é a luz do homem. Aquilo que Deus fez, aquilo que é obra da criação de Deus. É Ele quem soprou a vida. Então, essa vida que faz parte do projeto de Deus, esta vida idealizada por Deus, é o sopro que nos faz viver. Essa é a luz que ilumina o caminho do homem. Depois do versículo 5, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. E aí entra então no tema das trevas como oposição à luz. E este tema é muito importante para São João, porque a luz brilha sempre, de todo jeito ela brilha, mas ela tem obstáculos. Para chegar até nós, ela encontra sim obstáculos. Este tema das trevas, que é a antiluz, a antivida, aquilo que retira de nós esta vivacidade trazida pelo livro do Gênesis, pelo Deus Criador, onde em Gênesis as trevas antecedem a luz, nada existia, a luz veio então para iluminar tudo. E João vai dizer que antes mesmo das trevas, a luz existia primeiro. E o que diz Jesus? Eu sou a luz do mundo. Então tem esta briga, entre luz, vida, treva, morte, E vamos para o versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Embora aqui cite João, você vai perceber que o personagem principal desta cena é Deus. É Ele que envia. Não é uma mera decisão de João, eu vou para preparar um caminho. Não, é Deus quem o envia. E desta forma, nesse versículo 6, o João Evangelista diz que Deus assume o protagonismo. O protagonismo é dele, não é de João. Versículo 7. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. E esse testemunho, na verdade, é em favor da luz, mas ao mesmo tempo denuncia as trevas. Aliás, foi isso que João Batista fez a sua vida inteira. Quando ele lá batizava no Jordão, inclusive o motivo da morte dele foi justamente as denúncias que ele fazia, porque essa era a missão dele, reafirmar a luz e denunciar as trevas. Isso ficou muito claro no seu batismo de conversão. Versículo 8. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. E de fato, esse detalhe é muito importante porque muitos identificavam João Batista com o Messias. Tanto que mandam perguntar para Jesus, João mandou perguntar se és você o Messias ou devemos esperar um outro. Então havia muito esta confusão, por isso aqui então no versículo 8, Batista não é a luz. Por quê?
porque ele não realiza o projeto Palavra de Deus na sua própria pessoa. Ele é apenas agente, ele está apenas a serviço daquele que de fato é a luz. Aí o versículo 9, ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem, ele vinha ao mundo. O que a luz é? Ela é verdadeira. O que ela faz? Ela ilumina todo o homem. E aí tem, mais uma vez, a oposição. A luz verdadeira, que é o Messias, com as luzes falsas e parciais. Isso a gente vai também encontrando durante a nossa vida, as luzes que enganam, que oferecem aí a salvação e no final das contas traz uma angústia muito grande no coração. Então essa luz ela chega ao homem, é a ação da luz na vida da pessoa, é isso que a luz faz, ela é verdadeira e ela age na nossa vida. Depois do versículo 10, ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Percebe que está no masculino, embora se fale da luz, o ele deste versículo se refere ao verbo, É ele que estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Luz, palavra, verbo, projeto, se refere, é claro, ao Messias, ele que vem ao mundo para nos trazer a luz, para nos trazer a salvação. Depois no versículo 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aqueles que possuíam a lei, aqueles que conheciam o povo eleito, o povo escolhido, claro que isso não se refere a todos, aqueles que viviam sob o jugo da lei, mas a maioria não acreditou, não reconheceu nele o Messias. Por isso que Jesus veio, inclusive naquele episódio da mulher que vai atrás de Jesus porque a filha estava endemoniada, e Jesus fala que não é lícito tirar a comida da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos, justamente por causa disso, porque a luz veio para o seu povo, o Messias veio para o seu povo, para o povo eleito, mas ele não foi reconhecido ali, a não ser por uma ou outra pessoa, um grupo de pessoas, mas em si não foi reconhecido. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Ou seja, a capacidade de reproduzir as coisas do Pai. O que é isso? Quando deu a todos que o receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqui está. Quem é o Filho único de Deus? É Jesus, é o Messias. Nós somos filhos adotivos por Cristo, com Cristo e em Cristo, nós somos filhos. A partir do momento que nós reconhecemos que nós somos batizados, nós nos tornamos esses filhos adotivos, cuja herança também chega até nós, que é a salvação, que é a vida divina que nos é oferecida. Versículo 13. Eles que não foram gerados nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. É Ele quem realiza em nós esta filiação. E aqui tem a tríplice, versículo 13 ali, a tríplice palavra, a tríplice ideia. Ou seja, não é nem do sangue, nem da carne e nem do homem. Esse novo nascimento vem de Deus. Aquilo que Jesus disse, para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Mas não é o nascimento lá voltando na barriga da sua mãe. Não é na carne, não é no sangue, não é do homem, mas o nascimento de Deus. Essa vida nova que Ele nos propõe. Depois do versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aliás, quero fazer até um convite para você. Vamos para a Terra Santa. Lá em Nazaré, quando a gente desce a Basílica,
tem uma escada atrás do altar, a gente vê a gruta, né? Onde o anjo anunciou a Maria. Ali causa muita emoção, porque no altar está escrito isso. Aqui o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. É uma emoção muito grande em saber disso. Mas esse versículo 14, na verdade, é um versículo muito bonito, porque tem alguns detalhes nele que é importante a gente se ater um pouquinho aqui. Nunca podemos perder de vista que o verbo significa a palavra, significa o projeto. Então, o projeto de Deus se torna realidade. O projeto de Deus se revela em uma existência humana. Não é simplesmente uma ideia, não está simplesmente no papel, mas se torna uma pessoa, na pessoa do Messias, na pessoa do Verbo. Isso é muito importante que a gente entenda. E habitou entre nós. Habitar significa acampar, vem do acampamento. Não sei se você lembra, mas lá em Êxodo, né? Vamos até pegar aqui, Êxodo, capítulo 33, versículo 7, né? Um pouco ali seguintes, a tenda foi feita para que Deus habitasse nela, né? Olha que bonito. Aqui, Deus armou a sua tenda no meio dos homens. Nós vamos ver como aconteceu essa evolução da presença de Deus. Primeiro na tenda, lá no versículo 7, do capítulo 33 do Êxodo, diz o seguinte, ó. Moisés tomou a tenda e a armou para ele, fora do acampamento, longe do acampamento. Haviam-lhe dado o nome de tenda da reunião. Quem quisesse interrogar a Yahvé, ia até a tenda da reunião, que estava fora do acampamento. Então, o lugar da presença de Deus era o acampamento, era a tenda, né? Por isso que a gente entende já este versículo. Ele habitou entre nós, veio armar a sua tenda no meio de nós. Depois, com o tempo, não mais na tenda que peregrinava junto com o povo pelo deserto, veio então a ideia de se fazer o Templo de Jerusalém. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1 seguintes, né? Olha lá. Quando o rei ocupou a sua casa e Yahvé o tinha livrado de todos os inimigos ao seu redor, o rei disse ao profeta Natã: Vê, eu habito numa casa de cedro e a arca de Deus habita numa tenda. Natã respondeu ao rei: Vai e faze o que o teu coração diz, porque Yahvé está contigo. É claro que, embora tenha dito ao rei Davi da necessidade de se fazer um templo para que não mais ficasse na tenda, né, foi Salomão que fez o templo de Jerusalém. Então Deus passa a habitar não mais numa tenda, mas agora num templo de pedra. Mas este versículo de João diz o seguinte: não mais na tenda, nem mais no templo, mas numa pessoa, na carne. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, né? Inclusive, quando Jesus fala: destruirei este templo e em 3 dias eu reconstruirei. Ele falava do seu corpo, porque agora ele é o templo, ele é a casa de Deus, né? Não mais no meio dos homens, mas no próprio homem, que é Jesus, o Verbo que se fez carne, né? E assim, todos os temas do Êxodo, né, estará reunido no quê? Na pessoa de Jesus. É Ele quem traz para si todos os temas aí do Antigo Testamento. E nós vimos a sua glória, glória que Ele tem junto do Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. O que é essa glória? Esta glória é a presença de Deus. Quando a Arca da Aliança ela entra na tenda ou entra no templo para ali ficar, se diz que houve a glória de Deus, né? Acontece a glória. E com a encarnação, a glória de Deus acontece o quê?
na pessoa de Jesus. O Filho único tem toda a herança do Pai, né, sem exceção. E quando nós então acolhemos essa luz, quando nós então acolhemos essa glória, nós participamos desta herança. Porque nós participamos por quê? Porque nos tornamos filhos, assim como Jesus é o Filho único. Versículo 15. João dá testemunho dele e clama: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou adiante de mim, porque existia antes de mim. E é justamente isso, né? O João, ele se coloca no seu lugar, né? O que vem depois, Cristo que vem depois, tem a primazia, tem a importância, porque ele é filho. O papel de João é apenas preparar essa chegada. Versículo 16. Pois de sua plenitude todos nós recebemos, graça por graça. O Filho único nos deu a graça de sermos filhos. Esta é a graça acima de todas as outras graças. Não vamos entender graça simplesmente com os milagres que acontecem na nossa vida, com os benefícios, né, os dons que Deus nos dá. Não, acima de tudo isso está qual graça? A graça batismal, a graça que nos faz filhos e filhas de Deus, né? E em todo o Evangelho, essa ideia, ela vem expressa nessa frase de Jesus: para que onde eu estiver, vós também estareis. Isso aqui significa, vocês são filhos, porque eu sou filho. A herança a mim dada também se estende a cada um de vocês. No versículo 17, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então aqui nós temos o quê? A lei de Moisés e a lei de Jesus. Qual é a diferença delas? A lei dada por Moisés é uma lei externa, né? Foi dada nas tábuas da lei, foi entregue. A lei que Jesus traz é uma lei interna, ela é dada por Jesus, ela vem de dentro. Eu não preciso que alguém me diga o que é certo fazer, porque seguindo Cristo, seguindo a sua palavra, aquela é a lei máxima, né? Tanto que Jesus resume a lei naqueles 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pronto, interiorizou isso, né? O resto, tudo se realiza, né? Ame e faça o que quiser, já dizia um santo da igreja. E é justamente isso. No versículo 18, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Moisés, com a lei, ele era simplesmente um mediador. Ele transmitia a mensagem que ele ouvia, mas ele não viu o rosto de Deus. Lembra lá do Êxodo capítulo 33? Né? Não viu, não podia ver o rosto de Deus. A diferença é que Jesus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, ele que veio da Trindade, vamos dizer assim, né? Ele que veio da Trindade, tem toda a propriedade para dizer de fato quem é Deus. Ele veio de lá, ele não teve um mediador, ele mesmo está dizendo quem ele é, né? Então vejam só que riqueza é este prólogo. Claro que passamos versículo por versículo, não esgotamos todas as ideias teológicas que tem nesses primeiros versículos do Evangelho de São João, mas já nos dá uma ideia belíssima deste Evangelho tão profundo aqui no meio de nós. E se você está gostando, deixe o seu like aí, né, para que mais pessoas também possam compartilhar com a gente, né, estar em contato com o Evangelho, e compartilhe com seus amigos, para que a gente possa crescer também na sabedoria e no conhecimento da Palavra de Deus. E se você está nos vendo pela primeira vez, né, se inscreva também no nosso canal Peregrinos do Rocio. E a semana que vem
Vamos falar então sobre o testemunho de João, né, partindo aí do capítulo 1, versículo 19 até o versículo 34. Eu espero por você. Fique na paz.